pai da aviação estivesse vivo, teria feito em julho 150 anos de idade. Santos Dumont nasceu no dia 20 de julho de 1873, no sítio Cabangu, local que em 1890 passou a pertencer ao município de Palmira, em Minas, um dos bens tombados sob tutela da Força Aérea Brasileira. Sobre o tema, eu converso com a deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná. Deputada, muito obrigada pela presença aqui no Palavra Aberta, seja bem-vinda. O que a gente tem, além da celebração, claro, se estivesse vivo, do Santos Dumont, o que a gente tem para celebrar do legado que ele deixou para os brasileiros e para o mundo? Olha, Aline, primeiro dizer da minha alegria de estar mais uma vez aqui no Palavra Aberta, então cumprimentá-la, cumprimentar todo mundo que está nos acompanhando, ainda mais porque nós estamos falando de um tema tão importante, tão especial e histórico, que é justamente o legado de Santos Dumont para o Brasil e para a humanidade, né? Falar de Santos Dumont é falar de um homem muito à frente de seu tempo, é falar de um líder que inovou, de um líder que enxergou atrás da montanha, de um líder que é inspiração para todos nós na medida em que teve grandes feitos. É claro, nós temos o 14 bis, nós temos o Demoselle, nós temos aviações que foram projetadas por Santos Dumont, mas temos outras invenções também, como o relógio de pulso. Eu, Aline, tenho um carinho especial por Santos Dumont, porque Santos Dumont, inclusive, foi um dos que fez com que as cataratas se tornassem um patrimônio do estado do Paraná e do Brasil. Certa vez, um grande empresário convidou Santos Dumont para visitar uma fazenda no estado do Paraná, e Santos Dumont foi visitar a fazenda. Eis que, de repente, ele escuta um barulho e se depara com cachoeiras. E na medida em que ele olha para aquilo, ele diz o seguinte: estas maravilhas em torno das cataratas não podem pertencer a um particular. Desde aquele momento, ele vai ao governador do estado do Paraná na época, Afonso Camata, e faz toda a articulação para que as cataratas do Iguaçu se tornassem, então, um patrimônio do estado do Paraná, do Brasil e da humanidade. Então, Santos Dumont é esse gênio e essa inspiração para todos nós, e nós, enquanto brasileiros, devemos honrar o legado dele sempre. Que maravilha! Agora, a gente falou também sobre a Força Aérea Brasileira e, claro, agora a Força Aérea Brasileira está em alta, o trabalho está em alta, principalmente por conta de um assunto muito triste, que é o resgate de pessoas, no caso brasileiros, da faixa de Gaza, que está em guerra, pelo menos há um conflito e talvez um conflito até maior, iminente, com Israel. O trabalho da Força Aérea Brasileira, eu tenho assistido pela televisão, tenho acompanhado, é realmente estupendo. Sem dúvida, Aline, nós temos a segunda maior Força Aérea das Américas. De fato, a Força Aérea Brasileira tem sido um exemplo e um orgulho para todos nós. Além disso, nós temos também uma empresa que é a Embraer, que, enfim, tem sido uma empresa de ponta na fabricação de aeronaves particulares. Então, a nossa aviação, ela, de fato, ela é robusta, ela é grandiosa e ela deixa grandes legados também para o Brasil e para o mundo. E falando do trabalho da Força Aérea, antes mesmo da guerra, a gente também tem que reconhecer, né, no monitoramento da Amazônia para preservação ambiental, na ajuda também das terras indígenas para que pudesse chegar alimentos às terras indígenas. Então, a Força Aérea Brasileira já tinha um trabalho humanitário muito forte em nosso país. E quando há conflitos também, obviamente, a Força Aérea tem esse papel de repatriar, né, os brasileiros que estão numa área de conflito e trazê-los em segurança para casa. O trabalho que tem sido feito nesse momento, nesse conflito que está acontecendo entre Israel, né, e o Hamas, o grupo terrorista Hamas, Israel, e aquele conflito todo na faixa de Gaza, né, e a Força Aérea atuando, trazendo uma série de voos para que os brasileiros pudessem chegar em segurança. Então, fazer também aqui um reconhecimento, né, ao comandante, o brigadeiro Damasceno, que é o líder hoje da Força Aérea Brasileira, também ao ministro da Defesa, ministro Múcio, que atuaram muito fortemente para que a gente tivesse os nossos brasileiros em casa em segurança. Deputada, a gente estava conversando ali no camarim antes de vir para o estúdio e a senhora me falou que a senhora quer gravar um programa futuramente sobre cuidados paliativos. Eu não vou adiantar o assunto para o telespectador porque eu quero ter o prazer de recebê-la de novo aqui no Palavra Aberta. Mas a gente pode dar um teaser para quem está nos assistindo? O que vai acontecer agora no final do ano
relacionada à frente parlamentar que cuida desse assunto. Exatamente. Nós, enquanto frente parlamentar mista dos cuidados paliativos, nós estamos ali numa missão muito grande de disseminar a pauta pelo Brasil e pelo mundo. Para você ter uma ideia, foi feito um estudo que reuniu 89 países e o Brasil é o terceiro pior país no mundo para se morrer. Então, de fato, a gente enfrenta, em termos de cuidados paliativos, um cenário muito infeliz ainda no Brasil. E para quem está nos acompanhando e não sabe ainda o que são cuidados paliativos, né? Os cuidados paliativos são cuidados que equipe multiprofissionais dão ao paciente, também ao seu familiar, para alívio da dor e do sofrimento no momento em que essas pessoas recebem a notícia de uma doença grave ou que ameace a vida. Então, falar de cuidados paliativos é falar de humanização da saúde, é falar de dignidade a todos, sem deixar ninguém para trás, e eu espero que a gente possa aprofundar cada vez mais esse debate aqui no Palavra Aberta. Sim, muito obrigada. Já espero a senhora para o próximo encontro. Muito obrigada, pela presença aqui no Palavra Viva Aberta. Santos Dumont e vamos juntos em prol da disseminação dos cuidados paliativos. Muito obrigada, boa sorte no mandato. Obrigada. Eu conversei com a deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, sobre os 150 anos de Santos Dumont, se ele, obviamente, estivesse vivo. Se você quiser compartilhar esta entrevista, acesse a página da Câmara dos Deputados na internet ou procure pelo nosso canal no YouTube. Siga também as redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.